Olá, oi, boa noite. Esperando chegar o pessoal. Tudo bom aí? Tudo bem? Como é que vocês estão? Começando a nossa live. Oi, chegando o pessoal. As carinhas começam a aparecer. Oi, Verinha, como é que vai, minha amiga? Que saudade! De- Tem mais pessoas? Esperar chegar um pouquinho mais pra gente começar o nosso bate-papo, tá? Tudo bem? Vocês têm alguma sugestão de assunto para abordar? Tem alguma coisa inquietando vocês? Escrevam, gente. Adoro quando vocês participam, sabe? Enriquece a nossa conversa. Olha, saudade dos nossos treinos e papos, né? Imagino. Também tô com saudade. Né? Então, se vocês tiverem sugestão de assunto, né? Se tiverem ao longo da nossa conversa, participem, coloquem, né? Isso enriquece muito a conversa, né? Porque é um bate-papo nosso, uma conversa tudo aí, entre amigos. E às vezes eu me atrapalho, por exemplo, agora eu quase. Oi, voltei. Tá todo mundo aí? Deu certo? Então tá. Como é que vocês estão, pessoal? Oi, Mirna, é um prazer mesmo a gente poder estar juntos nessa hora, né? Bom, gente, o que nós podemos conversar essa noite, né? Amanhã as coisas vão mudar um pouquinho aqui na nossa cidade. Às vezes tem gente assistindo que não é da nossa cidade, né? Que não é de Livramento, tem gente que participa aí que não é. Mas tem coisas alterando esses decretos, né, de distanciamento social. Amanhã já começa a abrir mais alguns comércios, algumas coisas. Como é que vocês estão se sentindo em relação a isso, né? Quais são as apreensões que estão surgindo, né? Os medos, as angústias, as dúvidas, né? Tem muita gente com dificuldade em relação a questão financeira mesmo que tá pegando, tem muita gente apavorado com medo de pegar alguma doença e que abra agora e que daí contagie todo mundo e a coisa piore muito. Então tem muita dúvida, muita dor sendo trazida à tona, né? Ontem eu tive a oportunidade de assistir uma aula com o Renato Bertatti, que é nosso professor lá na Hellinger, em São Paulo, e o Renato é da área de saúde, né? E aí ele estava mencionando justamente isso, né? O que movimenta a gente, né? Nessas horas, essa questão de saúde mental, né? Quais são as coisas que surgem, as inquietações que aparecem, né? Porque cada um tem um medo direcionado a alguma coisa, né? Então tem muito medo da morte, tem o medo de morrer, tem o medo de adoecer, tem o medo das pessoas que possam adoecer, das pessoas que a gente gosta. E também tem os medos relacionados à área financeira, né? Medo de faltar dinheiro, o medo de perder o emprego, o medo da escassez, né? Às vezes a pessoa até tem financeiramente alguma estabilidade e mesmo assim pega muito forte o medo nessa hora, né? Então, o que está movimentando no coração de cada um são as coisas para onde a gente tem que olhar, né? As instabilidades políticas que a gente está sujeito, né? E nós estamos sujeitos a instabilidades políticas, a instabilidades econômicas, a instabilidades de saúde, né? São forças que a gente não controla, né? E que a gente tá meio que se vendo joguete, né? Das situações e de opiniões, e cada um dando a sua opinião e defendendo desesperadamente. E no fundo a gente não sabe direito quem é que tem razão, quem não tem razão, se é que é caso de alguém ter razão, né? Oi,
oi, Pelotas. E hoje eu vi o pessoal lá em Bagé mesmo, já abriu o comércio, deu um monte de aglomeração, né? E amanhã vai começar a abrir aqui e vai dar aglomeração, né? Como é que fica isso, né? A gente entende que tem pessoas desesperadas pela questão financeira, né? E é algo também a se considerar, né? Até porque a gente não sabe nada, né? O que vai acontecer, o que não vai acontecer. Então, os cuidados e o respeito aos medos e às necessidades de cada um são coisas que precisam estar muito claras em nós, né? Porque se a pessoa sente a necessidade, ela vai ter que fazer algo, né? E esses dias alguém colocou muito bem colocado aí, tem gente que se não trabalha no dia não tem o que comer na noite, né? Então, como é que fica aí essas questões, né? A gente não tem um Estado que proveja as necessidades, né, de todos. Nós temos uma estrutura social complicada e também questões pessoais que também nos impedem, às vezes, de conseguir e manter, né, uma certa segurança financeira. E isso mexe muito com as pessoas. Então, agora, quando abrir as coisas, a gente também tem que tomar cuidado. Ir, quando ir, como ir, né? Porque há muita gente que vai por necessidade, mas também tem muita gente que vai sem a menor necessidade, né? O que me leva às compras? Esses dias eu tava pensando, né? O que me leva às compras? Porque também tem uma questão de necessidade e também tem uma questão de satisfação pessoal, de adquirir coisas, né? Porque hoje em dia, com uma dificuldade econômica de muitas pessoas, a gente não vê tanto, ou talvez até veja, né? Porque às vezes a pessoa quer algo, mas eu quero aquela coisa da marca X, né? E aí eu adquiro coisas muito além da minha capacidade econômica, né? Muito além daquilo que eu posso. E por que razão, né? O que me leva às vezes a gerar um endividamento, né? São coisas também que a gente precisa começar a pensar. A Simone, naquele papo que ela fez, que eu comentei algumas questões que ela colocou, tem uma das questões dela que foi sobre como a gente precisa aprender a olhar para a questão financeira também, né? E se organizar em relação a isso. São tudo coisas que a gente precisa começar a pensar. E pensar também na estrutura do nosso, não só do nosso país, né? Na estrutura como nós estamos montados, né? Esses dias eu falei um negócio que é uma frase de Kardec, que eu disse que estava na Gênese, mas na verdade está em Obras Póstumas, e eu fui procurar para ver como é que era a frase. E eu achei ela, né? E a frase é a seguinte, ó: por melhor que seja uma instituição social, e aí ele está falando das instituições como um todo, né? Sejam os governos, né? Sejam uma instituição qualquer, né? Por melhor que seja uma instituição social, sendo maus os homens, isso é leitura de 1800 e algo, né? Eles a falsearão e lhe desfigurarão o espírito para explorarem em proveito próprio. Quando os homens forem bons, organizarão boas instituições que serão duráveis, porque todos terão interesse em conservá-las. E a gente olha para as nossas instituições hoje, né, gente? A gente é muito mal organizado, né? Tô falando em instituições de uma maneira geral, mas também as instituições públicas, né? A gente percebe um interesse pessoal muito forte das pessoas querendo satisfazer-se nelas e não trabalhar por elas, né? Não trabalhar pelo coletivo, né? E isso a gente percebe na gente também quando qual é a nossa relação com o nosso trabalho, né? Eu quero tirar proveito ou eu quero servir? Porque o que eu ganho é resultado do meu serviço, né? E eu percebo que às vezes a gente quer só o resultado final, o ganho,
à custa do que for, né? Às vezes não sendo muito honesto, né? Explorando as pessoas, tirando vantagem em pequenas coisas. Então, eu não estou servindo, né? Eu tô querendo vantagens. E aí, se eu jogar isso para mais, né? Eu tenho isso também nas instituições, né? As pessoas não estão a serviço do coletivo. Então, quando tu tá a serviço próprio, tu engana, tu mente. E aí a gente tem que começar a prestar atenção nas nossas pequenas mentiras, né? Nos nossos pequenos enganos. O que vocês acham disso? Já pararam para pensar sobre isso, de como a gente se relaciona com o trabalho, né? Como a gente se relaciona com o dinheiro, né? Porque há pessoas que vivem para o dinheiro. E o dinheiro, ele não é um... E também há pessoas que têm uma relação terrível com o dinheiro do ponto de vista assim, ó, dinheiro é um mal, né? Então, talvez até por conta da gente ter aquela coisa evangélica forte, né? Aquela frase do é mais fácil um rico passar, não, um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por que isso, né? Na verdade, Jesus nessa frase não estava condenando o dinheiro. Vocês já pararam para pensar? Não estava condenando o dinheiro. Ele estava condenando o mau uso, o apego, a dificuldade que é quando eu... porque quanto mais a pessoa tem, mais ela quer, né? E aí ela não consegue colocar aquilo a serviço, né? Tem um ditado popular que é fantástico, que dinheiro não é problema, dinheiro é solução, né? Até por ali, né? Mas o dinheiro posto a serviço da vida, o dinheiro posto a serviço da coletividade, gera emprego, gera trabalho, gera renda, gera progresso científico, porque movimenta, né? As pesquisas são financiadas com dinheiro, né? Então, em mãos dispostas ao serviço e a serem úteis, o dinheiro é maravilhoso. Então, ele em si é um elemento neutro, né? A questão é o uso que a gente dá, né? A questão é, eu vivo para isto, então tá mal, né? Eu tenho que ir além disso, né? Eu tenho que colocar isso a serviço da vida, a serviço do mundo, a serviço das pessoas e a meu serviço também, né? Eu posso e devo usufruir daquilo que eu conquistei dignamente, mas isso tem que estar a serviço, né? E agora, às vezes a gente percebe que as pessoas não usufruem, se desgastam, se debatem, né? E perdem a vida, né? Aquele papo do não ajunteis tesouros na terra, né? Não, porque a gente não veio para ser possuído, né? Pelos bens, a gente veio para ter isso como empréstimo, fazer bom uso, colocar à disposição da coletividade e um dia entregar, né? Então, quando aquilo ali me consome, é difícil, né? E quando eu só quero para mim e não coloco a serviço, e por isso que a gente vê esse problema sério da corrupção, né? Porque o que é a corrupção, gente? Vocês já pararam para pensar? Né? Tem lá na... Ai, meu Deus, agora perdi. Corrupção lá do latim, né? Corruptus, vocês sabiam? Ele significa quebrado em pedaços, né? Corromper é tornar pútrido, tornar podre, né? Então, quando a corrupção existe em todos os âmbitos, não é só lá, né? Então, tudo aquilo que apodreceu, né? Por conta do quê?
do movimento de orgulho, do movimento de egoísmo, do movimento de interesse pessoal, de reter, de me satisfazer e não pôr as coisas a serviço, né? Aí eu abro campo para entrar nessa corrente aí, nessa onda da corrupção, né? E aí isso se deve por quê? Por conta ainda da dureza dos nossos corações, né, gente? Do quanto a gente é ainda mesquinho, né? Por isso que diz quando nós formos bons, né? A gente vai fazer instituições que sejam realmente úteis, que atinjam o objetivo, né? A gente vai deixar de ser uma sociedade competitiva e vai passar a ser uma sociedade colaborativa. E talvez aí, né, as coisas funcionem melhor. E esse chamado agora que a gente está sendo chamado a olhar para nós mesmos, para a forma como as coisas são, né? Eu vejo gente aqui, por exemplo, né, aqui em Livramento e vários outros lugares, né, que teve gente que chegou de um cruzeiro e o pessoal irritadíssimo, porque esse pessoal que chegou do cruzeiro, parará, né, porque vão passear. Pô, gente, ninguém foi fazer, trouxe propositalmente doença. Ninguém tem isto conscientemente, né? E aí a gente vê assim, também esse pessoal que tem dinheiro. Mas, gente, a gente não enxerga que há muita desigualdade social. Há muita desigualdade. Há gente que não tem nada e há gente que tem muito. Mas porque na nossa pequena cidade a gente olha umas pessoas que têm um pouco mais, a gente perde a noção do quanto há pessoas que ganham muito no nosso país, né? Porque um assalariado que paga um cruzeiro desse, que é caro, deve ser caro, evidentemente, mas paga num cartão em 36 vezes, está distante, tô chutando, tá, gente? Mas está distante das grandes fortunas, né? Então, a distribuição de renda no nosso país, ela é um problema seríssimo, né? Mas também a gente tem muito aí da má aplicação dos recursos públicos, né? Que são coisas que a gente vai precisar olhar. Tô falando esse papo, parece estranho, né? Mas a gente precisa olhar para isso também. Assim como a gente mal administra e mal aplica os nossos recursos pessoais, né, dentro das nossas casas, estou falando não só de recursos financeiros, os nossos recursos de tempo, né? Quanto tempo a gente desperdiça? O tempo é um recurso precioso, né? Quanto de amor a gente desperdiça às vezes, né? Não usando o amor que temos dentro de casa, né? A gente deixa se esvair. A gente não consegue se relacionar e aí a gente vai corrompendo as relações pessoais, corrompendo as relações de trabalho, né? Corrompendo em nível menor e corrompendo em nível maior, né? Então, quando a gente olha, né, o nosso problema é muito maior do que a gente... Eu não tenho solução, né? Não enxergo. Mas a gente... Porque o que a gente vê é que há muita gente hoje com poder, né? E eu não me lembro de quem é a frase que o poder corrompe. E o poder absoluto corrompe absolutamente, né? Se alguém souber de quem é essa frase, por favor, coloque aí, né? Tem muita gente com poder que se deixou corromper, que trabalha a nível do seu interesse pessoal para satisfazer as suas necessidades e que tem acesso a muito dinheiro que poderia ser colocado a serviço da população, mas que não é. E aí eu fico pensando, né, na responsabilidade pessoal dessas pessoas, né? Porque imagina, né, gente, quanto de dinheiro desviado para festas particulares, né? Dinheiro que de repente podia estar sendo aplicado
na saúde. E talvez quantas pessoas não morreriam, né? Se isso estivesse sendo bem usado. Dinheiro que podia estar sendo utilizado na educação. E talvez quantas pessoas tivessem a oportunidade de uma vida melhor, né? Se tivesse um bom, vamos dizer assim, uma boa aplicação desses recursos e se não tivesse apodrecido, né, o meio. Então a gente precisa de reformas estruturais, sim, mas a gente precisa olhar para o que realmente importa e não ficar perdendo nosso tempo tendo brigas pequenas entre nós, né? Porque nós não sabemos o poder que nós, povo, né, temos quando nós somos esclarecidos, quando não nos interessa mais olhar só para o interesse pessoal. E a gente precisa aprender também isso nas pequenas coisas, porque quantas pessoas querem trabalho, mas na verdade elas não querem trabalhar, elas querem o dinheiro, né? Então, né? Olha, o Stevenson, político dos Estados Unidos, será que foi esse cara que disse isso? Acho que é outro, Karina, mas enfim. Então a gente também tem isso, né? O quanto o nosso pensamento é corrompido, né? O quanto a gente está se colocando a serviço ou não. O quanto eu olho com amorosidade também para as pessoas sem condições financeiras. A gente sabe que o assistencialismo, ele não resolve o problema, né? Ele pode amenizar um dia, porque tu dá um prato de comida para uma pessoa, dá uma cesta básica, ela resolve aquele dia, aquela semana, mas ela não vai dar dignidade para a pessoa. E a gente precisaria de mudanças estruturais que garantissem a dignidade do ser humano, né? Como fazer isso? Não sei. Não sei, né? Como fazer isso tendo os representantes que nós temos? Porque a gente não sabe quem fala a verdade, quem realmente está do lado e quem não está. A gente percebe muita disputa de ego, de poder, de vaidades, né? A gente também faz. A gente também faz. Nos nossos pequenos núcleos. Então eles não são diferentes de nós, porque a gente critica demais as pessoas que têm os cargos, né, e os poderes, mas eles não são diferentes de nós, né? Quando eu manipulo o preço de um produto, quando eu subo o preço de um produto que eu paguei, sei lá, eu paguei um valor e eu aumento 100% o valor, ou eu me aproveito de uma situação agora, né, com a suba do poder do produto que eu vendo, que é um produto procurado, né? Por exemplo, o álcool em gel, né? Eu tô me aproveitando de uma situação. Qual é a minha diferença? Se eu tivesse lá com a chance de fazer alguma coisa e ganhar muito dinheiro, né? Qual é a diferença? São só números, né? Quantidade, né? Quando eu não me importo, de repente, com o produto que eu tô vendendo, maquio, né? Produtos, mudo datas de vencimento, né? Que a gente vê que acontece, que as pessoas fazem, né? Qual é a minha diferença? Quando eu só pego em flagrante, de repente, fazendo alguma coisa, né? Ó, Karina, acredito que o macro é o espelho do micro que vivemos. É isso aí. Então, quando nós nos reformarmos, talvez as coisas possam ser diferentes, né? E agora a gente está percebendo e está ficando muito claro que não adianta ter dinheiro diante da morte, né? Diante de um vírus. Sinceramente, eu só sei orar para que os gestores públicos tenham clareza em sua mente e empatia para com o povo. É uma situação muito difícil, tudo tem dois lados. Certo, Carla, e tu tá certíssima. Porque críticas há muitas e a gente precisa engrossar o coro dos que oram pelos gestores.
pelos administradores dos bens públicos, né? A gente precisa engrossar esse coro, mas também não podemos fechar os olhos para as situações que surgem, sem agressividades, né? Porque a gente percebe muita paixão, né? Parece que um time de futebol, e aí de repente eu vejo uma pessoa e eu acho que aquela é a salvadora da pátria. Não existem, são humanos que erram e que estão sujeitos a muitas tentações, né? Tanto na questão financeira quanto na questão da vaidade dos cargos, do poder. Sabe, um político muito antigo, né, pra gente remontar tempos antigos do nosso passado aí, e conhecido de todos e que faz bem pouquinho tempo ele deve ter sido lembrado, né, foi Pilatos, né? Pilatos era um político antiquíssimo, e diante ali da morte, diante ali do processo de condenação de Jesus, o que ele fez? Várias vezes ele disse, olha, eu não vejo razão para condenar, né? Tá tudo bem, tá tudo certo, não tem motivo para isso, tudo aí que vocês estão querendo, né? Só que ele era político. E ele tava com medo de perder o cargo dele. E aí, diante disso, foi o papo de lavar as mãos e de deixar que a coisa acontecesse como a gente queria, né? Então, né? A gente tem que começar a assumir mais as responsabilidades nas nossas ações, olhar muito para nós, prestar atenção no quanto de lenha na fogueira às vezes a gente coloca. Olha, Valéria, realmente é fácil ver naqueles que detêm o poder, mas precisamos ficar vigilantes em nós sempre. Em primeiro lugar, em nós, nas pequenas corrupções do dia a dia. Falou tudo, Valéria, as pequenas corrupções do dia a dia. Quais são elas, hein? Quem é que se anima a dizer aí algumas pequenas corrupções do dia a dia, hein? Eu tenho algumas sugestões aí, né? Quem é que nunca pegou um atestado médico que não era real, né? E apresentou? Tem gente que faz isso, né? Uma coisa bem simples que é furar fila, né? São pequenas corrupções. Ah, mas eu precisava. De repente eu fui pego... uma vez foi terrível, né? Eu fui pegar falando no celular lá em Rivera. Rivera, a coisa é feia, né? Eu fui pega falando no celular e dirigindo, né? E aí o guarda me parou e era que eu vinha com o Arthur, era pequenininho, no banco de trás. E ele me parou e aí me disse, né? Daquele jeito firme, né? Ah, que a senhora tá falando no celular, blá, blá, blá. E eu digo, tem razão. O que eu ia dizer? Eu tava falando no celular, né? Ele tinha razão. A senhora não sabe que não sei o que, pois é, eu sei, a senhora tem razão, eu tava errada. Porque eu tava errada, né? E ainda mais na frente da minha criança, imagina, né? Que vergonha, que exemplo. E aí, lá em Ribeira, que a coisa funciona diferente, eles retiveram a minha carteira, né? Eu tive que ir lá, pagar a multa na mesma hora para pegar a carteira de volta. Aqui no Brasil as coisas são um pouquinho diferentes, né? Não é assim que funciona. Mas assim, ó, vejam, né? A gente faz as coisas erradas às vezes e diz que não fez. A gente não assume, né? E assumir também requer que a gente tenha coragem de olhar para os nossos equívocos e, bom, né? Fiz errado. E reparar, se é possível reparar, né? Ter dignidade de sofrer a sanção e aguentar as consequências e aguentar a punição, né? Porque fiz mal. E assim a gente vai, tem muitas pequenas corrupções no dia a dia, né? Que a gente vai agindo, né? Às vezes a pessoa nos deu aquele troco errado e eu percebi que o troco estava errado. E eu fico bem feliz que o troco estava errado. Eu devolvo o troco ou não? Né? Então, se eu não devolvo,
né? Quem não é fiel no pouco não é fiel no muito, né? São coisas a se pensar. Qual é a minha diferença daquele cara lá em cima, né? E agora o povo que tá desesperado porque precisa trabalhar, eu tô aí julgando, eu tô condenando, eu tô me irritando, ou eu tenho empatia em relação a isso? E quando acontecer, né, tomara que as coisas funcionem do melhor jeito possível, né? Comércio, quando abrir, né, que a gente tenha o mínimo de contaminação possível, que a gente saiba se portar, né? Porque hoje eu tava conversando com a Luana mesmo disse, tem muita gente que sai no comércio só para passear, né? Então vamos ser sensatos, né? Eu preciso mesmo, e isso também tem a ver com valorizar o dinheiro que eu tenho também, né? E outro dia a gente pode conversar um pouquinho sobre consumismo, né? Por que eu preciso adquirir às vezes coisas? Às vezes a gente adquire coisas para satisfazer necessidades internas que não estão relacionadas com o dinheiro, com aquilo mesmo, que eu não preciso daquilo, né? Enfim, a gente tem que pensar em muitas coisas e também entender que cada um tá seguindo o seu caminho, tá no seu processo evolutivo, tá fazendo a sua caminhada e dá o que pode. E eu, né? Eu quero estar a serviço da vida e usar os recursos que eu tiver disponíveis, sejam eles o meu tempo, sejam eles o dinheiro, pouco ou muito, né? Sejam eles o meu trabalho a serviço, e isso vai me trazer também satisfação pessoal, né? Mas eu tenho que ver que há uma responsabilidade nos recursos que eu tenho para administrar, né? A minha vida é um recurso, o meu tempo é um recurso, o meu trabalho, né? Qual é a minha relação com o trabalho? Qual é a minha relação com o dinheiro? Muito material para a gente pensar, né? Eu não trouxe nenhuma resposta hoje, só questões, né? Só questionamentos, só dúvidas. Mas a vida é assim, né? A gente precisa olhar para tudo, gente. Sempre olhar e incluir. Porque a gente fica negando, né? Eu não queria que fosse assim, eu não queria eu não aceito que seja desse jeito. É como é hoje. As instituições que nós temos, elas funcionam como funcionam porque nós construímos assim. E quando digo nós como cidadãos, como humanidade, nós ainda funcionamos assim. Porque, como alguém aí bem comentou, já não me lembro mais, acho que foi a Karina, né, que o macro espelha o micro. Então, a hora que a gente conseguir fazer essas transformações todas, né, e essas coisas todas que têm atingido também as pessoas que detêm o poder e a administração e as gestões, isso tudo vai ter que servir para a gente dar um passo adiante nesse caminho aí da administração, no caminho da aplicação dos recursos públicos, no caminho da transformação até dessa questão da desigualdade, das desigualdades sociais. Mas esse buraco é muito, muito, muito maior, né? A gente precisa olhar também para o escuro que ele traz, né? Mas perceber que pode ser que tenha uma saída, né? Uma saída iluminada mais adiante, né? Esse poço fundo ali, de repente, ele tem um caminho que a gente precisa atravessar. E agora a gente está fazendo a travessia rumo a uma mudança de mentalidade, né? A gente está sendo chamado a perceber a importância das instituições, porque o Estado tem sua importância também. A gente não pode imaginar que a gente não vai depender do Estado. O Estado precisa existir porque o Estado enxerga o coletivo, pelo menos deveria enxergar. E as instituições privadas enxergam os interesses pessoais. São as primeiras a debandar, né? Então que a gente consiga, né, fazer essa travessia coletivamente, né? Que
que a gente consiga respeitar as diferenças, as desigualdades, as diferenças de entendimento, as aptidões, mas que a gente faça o trabalho pessoal de olhar como é que eu me relaciono com o meu trabalho, com o dinheiro, né? Com a vida. Tá bom? Até mais! Que a gente tenha uma excelente noite aí, todo mundo, né? E que a gente possa se encontrar então agora no domingo, tá bom?